E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 1, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na explicação sobre a cidade de Kalincha. Primeiramente, a grande cidade de Kalincha ocupava o topo de uma colina. Estava sob a administração direta da família real, e foi protegida por paredes grossas. Em seu oeste, perto de seu ponto mais alto, estava o castelo Kalincha. Era feita para manter os semi-humanos à distância, caso a linha da fortaleza fosse rompida, e ao mesmo tempo, era uma importante rota comercial próxima, que levava ao sul. Portanto, era mais robusta do que qualquer outra cidade do Reino Santo. Além disso, o castelo raramente usado de Kalincha foi muito solidamente construído para resistir a cercos. O príncipe Zern foi preso em uma das torres do castelo. Já que ele estava no mais interno das torres, que foram planejadas para serem as defesas de última hora, podia-se dizer que era o lugar mais difícil em Kalincha para se infiltrar. Nem sequer tinham janelas, em ordem para proteger contra ataques aéreos, e não se podia alcançá-la sem passar por uma passarela aérea. Esta torre, agora estava habitada por poderosos guardiões, os Ogrekin, usuários de água, conhecido como Vauns. Os Zerns não tinham permissão para chegar perto, sendo que algo aconteceria ao seu príncipe, se o fizessem. No entanto, desde que sua traição não fosse exposta, se os guardas vissem humanos, que não eram parentes dos Zerns, eles não prejudicariam o príncipe. Na verdade, eles protegeriam o príncipe. Era isso que eles queriam dizer, ao tomar emprestado a força dos humanos. A emissária falou, mas uma vez que a verdadeira luta comece, se o príncipe ainda estiver preso, não teremos outra escolha, senão matar vocês humanos. Desde que todos os nossos companheiros, que foram trazidos para esta terra estão presentes. As palavras da Zern começaram a perder a coerência, mas todos entenderam o significado dela. Seria tarde demais até lá. Havia valor em resgatar o príncipe, porque os Zerns eram inimigos da humanidade. Se os Zerns fossem extintos, não haveria necessidade de resgatar o príncipe. Casponde falou, será tarde demais para enviar reforços, uma vez que a luta comece. Portanto, a maneira mais segura e eficaz de resgatar o príncipe é enviar um grupo de guerreiros de elite, que se moverá o mais furtivamente possível. Escudeira Neia Barajá, eu gostaria que você comandasse essa operação. Neia respondeu, eu não posso, é impossível para mim. Neia respondeu imediatamente a Casponde. Normalmente, contestar o príncipe, que era seu comandante supremo, não seria tolerado, tanto em termos de disciplina militar, quanto de convenções sociais, mas ao mesmo tempo, essa ordem era realmente ridícula. Foi simplesmente demais, não importava como você olhasse para ela. Casponde diz que sabia que ela diria isso. Porém, senhorita Barajá, esse assunto é de grande benefício para você também. Casponde estreitou os olhos, e continuou. Eles nos fornecerão conhecimento sobre as colinas, e introduzirão guias confiáveis lá. Neia engoliu em seco. Ela mordeu o lábio, tentando desesperadamente manter uma tampa em suas emoções. Ela perguntou, quanta confiança podemos depositar nessas palavras? Casponde diz que, quando ela resgatar o príncipe, os Zerns responderão, levantando-se em revolta por dentro, ponto no qual a retomada de Kalincha será muito mais simples. Certamente, é melhor do que um cerco convencional, e seremos capazes de levar mais prisioneiros semi-humanos. Os Zerns também dizem que vão perguntar ao redor, para ver quais prisioneiros têm o conhecimento que você deseja. A emissária falou, não tenho muita certeza sobre os detalhes, acrescentando as palavras de Casponde, e continuou. Parece que você deseja viajar para as Abelion Hills. Se você resgatar nosso príncipe ileso, toda a nossa espécie estará endividada com você. Quem se recusaria a compartilhar o que eles sabem com um benfeitor? Além disso, esse conhecimento não é nada especial. Seu argumento foi totalmente irrefutável. Neia pensou, recusá-los significaria ser desleal à sua majestade. Se ela deixar a chance de ser útil para sua majestade escapar das suas mãos, porque está com medo. Após calmamente considerar o assunto, ela sentiu que esta era sua melhor chance. Todavia, ela não pretendia se matar. Neia perguntou, quem mais será enviado na missão para resgatar o príncipe? Ela olhou para Remédios, que estivera em silêncio todo esse tempo. Remédios falou, eu não vou. Ela não podia se infiltrar nem nada. Neia pensou, se você diz isso, imagine eu então. E então, ela olhou em silêncio para Casponde. Ele falou que pediu que Remédios fosse com ela várias vezes, mas ela continuava recusando. Portanto, você será acompanhada por essa cativa, não, essa colaboradora. Remédios bufou, dizendo que cativa era melhor.
Gustavo tentou chamar a atenção de Remédios. Casponde diz não importar. Ele pergunta a Gustavo se ele poderia trazê-la. Gustavo saiu do quarto com um sim. Ao mesmo tempo, a emissária Zer também deixou a sala. Parece que ela não queria deixar que pessoas não relacionadas soubessem da sua verdadeira identidade. Gustavo retornou em pouco tempo, mas não sozinho. Ele tinha alguém com ele, uma garota envolta em camada atrás de camada de correntes, uma garota que Neia nunca tinha visto antes. Ela parecia pequena e delicada. Dada sua aparência, ela parecia ser mais jovem que Neia. Ela usava um cachecol que se misturava verde escuro e amarelo areia, em um padrão complexo, bem como uma roupa estranha de empregada. Seus traços faciais eram requintados, e até mesmo o tapa-olho que cobria um de seus olhos não diminuía sua beleza. De repente, Neia se lembrou do que Evil lhe havia dito, e embora tivesse certeza de quem era essa pessoa, resolveu perguntar, só para ter certeza. Ela disse, Príncipe Denka, quem é essa? Casponde a pergunta, você já não adivinhou? Ela é uma dos demônios que apareceram nesta cidade. Neia ficou rígida. Ela tinha adivinhado isso, mas ainda assustava. Ela tinha uma classificação de dificuldade de 150. Em outras palavras, ela era um monstro entre os monstros. Um ser que a humanidade não poderia superar, agora estava diante de seus olhos. Porém, Neia também sentiu algo mais, que assustava ela. Esse era o fato de que ela ainda podia sentir um ódio intenso por um monstro imbatível diante dela. Como ela poderia se agarrar a tais emoções quando enfrentava uma criatura que a superava tremendamente? Foi porque esse demônio não estava irradiando uma aura de medo, ou foi por causa de sua lealdade ao Rei Bruxo? Independentemente de qual foi, Neia afundou seu ódio pela empregada demônio nas profundezas de seu coração e não deixou transparecer. Se ela fosse descuidada, ela começaria a repreendê-la, como uma das razões pelas quais um monarca tão notável como o Rei Bruxo perdeu para Jaldabaoth. Entretanto, enquanto Remédios tinha a mão no punho de sua espada sagrada, Casponde e Gustavo não pareciam estar fazendo nada de especial da parte deles. Portanto, Neia poderia concluir que ela não representava nenhum perigo imediato. Caso contrário, nunca permitiriam que ela ficasse no mesmo quarto que o príncipe. A empregada demônio, Shizu, falou. Garota assassina, não tenha medo. Neste momento, não sou mais jurada a Jaldabaoth, mas a Insama. Eu não vou atacar. Neia respondeu, eu não acredito em você, a Insama. Esse termo de tratamento preencheu o coração de Neia com desgosto, como se ela estivesse tentando rejeitar o fato de que ele havia sido dito. Porém, a empregada demônio respondeu a ela, em um tom monótono e inflexível. Shizu falou, você não precisa acreditar em mim, é simplesmente a verdade. Casponde falou, senhorita Barajá, parece que sua majestade, de alguma forma conseguiu usurpar o controle dela de Jaldabaoth durante a batalha. Os olhos de Neia ficaram tão largos quanto Pires. Teria ele realmente conseguido executar uma tática não letal de assumir o controle dela, enquanto lutava contra vários oponentes, Jaldabaoth e as empregadas demônio? Neia não sabia muito sobre magia, e não sabia o quão difícil seria isso. Se alguém precisasse de um exemplo, seria como tentar roubar equipamento de um oponente muito poderoso, durante o meio do combate. Se esse era o caso, então deve ter sido uma manobra incrivelmente difícil, que somente o Rei Bruxo poderia fazer. Neia passou a respeitar o Rei Bruxo cada vez mais. Todavia, ela tinha duas perguntas agora. Ela queria acreditar que, se o Rei Bruxo tivesse feito isso, tudo ficaria bem, e ela poderia aceitar esse fato. Mas ela realmente estava sob o controle do Rei Bruxo? Essa foi a primeira pergunta. Será que ela não estava realmente trabalhando para o Rei Bruxo, mas agindo sob as ordens de Jaldabaoth, para fingir que ela estava sob seu controle? E então, a outra pergunta foi. Neia diz entender que ela era leal ao Rei Bruxo. Mas por que ela estava aqui? Era por causa de suas correntes. Shizu respondeu, não é por isso. A empregada demônio começou a exercer sua força, e as grossas correntes emitiram um som desagradável de rangido. Remédios gritou, pare com isso. Assim que Remédios gritou a tempo, com uma onda de intenção assassina, o som parou. Shizu falou, até eu poderia quebrar correntes ordinárias não encantadas. Neia a perguntou, então por que você não deixou esse lugar, e foi ao lado de sua majestade? Neia tinha perguntado, porque ela esperava que seus instintos demoníacos, ou suas habilidades de um demônio obrigado, levaria ela ao Rei Bruxo. A empregada demônio respondeu sem emoções. Porque é uma ordem. A última ordem que eu recebi de Ainsama foi para ajudar vocês. Então vou fazer meu melhor, desde que não signifique minha morte. Neia soltou um
Ela estava atordoada. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.